Olá, galera que me acompanha diretamente aí do Acerte Concursos através do Cine Acerte, a galera que me acompanha pelas redes sociais, toda atenção porque a temática de hoje é super especial. Vamos falar sobre a organização do Estado brasileiro. Vamos lá, questões de direito constitucional. Vamos nessa, galera! Olha só, vamos lembrar ainda minhas redes sociais aí, tá? Anote aí. E-mail prof.alanvinicius@gmail.com. Telefone, esse telefone importante é o WhatsApp com as minhas dicas. O que é que você vai fazer? Você vai colocar o WhatsApp na agenda do seu celular e vai me mandar uma mensagem com o seu nome, com o seu município e com o concurso que você está se preparando, para que eu possa lhe colocar na lista adequada, tá certo? Vamos lá, Facebook, prof.alanvinicius, Instagram, @prof.alanvinicius e YouTube, Alan Vinícius Professor. Agora siga todas as redes sociais, porque sempre nós temos novidades especiais, beleza? Vamos nessa, galera! Olha só, questão de número 21, questão envolvendo organização do Estado brasileiro. Acerca das normas constitucionais aplicáveis ao regime federativo brasileiro, julgue o próximo item. As terras devolutas, ou seja, aquelas que voltaram ao domínio do Estado, devolutas de devolução, indispensáveis, atenção, defesa das fronteiras. Galera, defesa de fronteira envolve um cenário em que nós temos um direito que está sendo avaliado, mas que existe um interesse ou uma repercussão internacional. Ora, se tem repercussão internacional, a competência ou o bem só pode ser da União. E os terreno de marinha também está ligado a um cenário em que o bem é de domínio também da União. E seus acrescidos são bens pertencentes à União, sim, é o que está descrito no artigo 20 da Constituição Federal, que trata justamente dos bens que pertencem à União. Só lembrando que quando nós falamos em União, essa União ela sempre deve ser vista sobre dois prismas. A União ela deve ser vista para fins externos, e quando eu falo União para fins externos, eu estou dizendo que ela recebe um apelido. Ela é chamada de República Federativa do Brasil. Aí é a ideia do Estado brasileiro, então ela é soberana. Quando a gente fala da união para fins internos, essa união para fins internos, qual é a ideia dela? Ela é dotada de autonomia, porque ela é simplesmente enquadrada na condição de um ente federativo. Então a questão de número 21, ela é uma questão correta. Veja só, galera, vamos nessa. Questão de número 22. Julgue o item seguinte relativo à classificação das constituições e à organização político-administrativa. É competência comum da União, dos Estados e dos municípios fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Aqui é importante nós entendermos que o processo relativo à repartição de competências é que este processo ele perpassa por uma ideia marcante. Essa repartição de competência ela possui intrínseca um princípio chamado de princípio da preponderância do interesse. Princípio da preponderância do interesse. Quando nós tocamos neste aspecto, qual é a ideia? Quando nós temos um interesse, e esse interesse é um interesse nacional, qual é a ideia? Que a competência é uma competência da União. Quando nós falamos em interesse regional, qual é a ideia? Interesse regional, a competência já é dos estados.
Por outro lado, quando nós citamos interesse local, o interesse local nos remete à competência dos municípios. Agora, por outro lado, quando nós falamos em interesses regionais / locais, aí automaticamente a linha de raciocínio é que é competência do Distrito Federal. O que quer dizer que o Distrito Federal ora age como Estado, ora age como município, lembrando que aí nós estamos falando da repartição de competência constitucional entre os diversos entes federativos. Tá certo? Então vamos lá. É competência comum, ou seja, interesse da União, dos estados e dos municípios, fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Não. Porque o entendimento é que o comércio de material bélico, eu estou falando de armamentos. Então, automaticamente, eu preciso de algo que seja fiscalizado pela instituição que representa os interesses de todos os entes federativos. Então, está errado, porque essa competência se configura como uma competência exclusiva da União. Competência exclusiva da União, que está presente no artigo 21 da Constituição Federal e não a competência comum. Então, a questão de número 22, a resposta é a letra E, beleza? Vamos lá, galera, a próxima questão, questão de número 23. Acerca da organização político-administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. O desmembramento de um município será determinado por lei municipal, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, inexistindo a necessidade de divulgação prévia dos estudos de viabilidade municipal na imprensa oficial. Olha só, primeira linha que nós temos que entender. Em relação a municípios, o que é que nós temos? Ou seja, quais são as possibilidades? Nós temos a possibilidade de criação. Ou seja, por exemplo, alguém que não tem autonomia política passe a ter, por exemplo, é o caso de um distrito que passa a ter autonomia política, ou seja, passa a ser inserido na ideia de município. Então, criação. Nós temos a ideia de fusão, que é quando o município A se junta ao município B, formando um novo município C. Nós temos a ideia de incorporação, é quando, veja, o município B, ele passa a fazer parte do município A, aí é incorporação. E nós temos ainda a possibilidade, então aqui é incorporação. E nós temos ainda a possibilidade do chamado desmembramento. A possibilidade do desmembramento. Então é quando o A, ele vai formar os municípios A mais B. Então, por que a ideia do desmembramento? A ideia do desmembramento é porque o município de origem, ele continua existindo. Para tanto, faz-se necessário o cumprimento de alguns requisitos. E quais são estes requisitos importantes? Nós temos, por exemplo, faz-se necessário a divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Divulgação dos estudos de viabilidade municipal, que são apresentados e publicados na forma da lei. Porque não adianta você criar um município se ele não é viável, se ele não tem condições de se manter. Segundo requisito, consulta popular. Essa consulta popular envolve os municípios envolvidos, ou seja, aqueles que estão interessados, a população interessada, em verdade, a população dos municípios. Como se dá antes da formação da lei, é uma consulta prévia, então é plebiscito.
nós temos ainda a necessidade de existência de uma lei estadual. Quando não se fala nada, esta lei é uma lei ordinária. E ainda nós temos um ponto 4, que é dentro do período fixado em lei complementar federal, chamando a atenção que essa lei ela não veio até hoje, tá certo? Inclusive, vários municípios que foram criados, foi necessário existir uma emenda constitucional, a emenda 57 de 2008, para convalidar os municípios criados até 31 de dezembro de 2006. Então vamos lá, olha só. Então o desmembramento de um município será determinado por lei municipal errado. É por lei estadual e não por lei municipal. Dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerá de consulta, isso está certo, e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos e não existindo a necessidade de divulgação prévia dos estudos de viabilidade municipal errado. Então veja que o item 1 ele já está errado, então a gente já elimina A, C e E. Voltando aí para a análise das alternativas. Os estados podem incorporar-se entre si. Incorporar-se entre si é uma fusão, igual nós falamos para municípios. Mediante aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, sim. É a mesma linha também do que nós falamos para municípios. E do Congresso Nacional, só que a lei é a lei complementar. É a lei que precisa aprovar este processo. No caso, em comento, a incorporação entre si é uma lei complementar. Isso está certíssimo. E a letra C, é permitido somente à União a criação de distinções entre brasileiros. Não. As vedações entre os entes federativos está no artigo 19, onde se determina que é proibida a criação de preferências e distinções entre si. Estas distinções elas não podem ser feitas pelos entes federativos. Isso está errado. Então a questão de número 23, apenas a 2 está correta. Então nós ficamos com a letra B. Vamos lá, galera, questão de número 24. Os rios, vamos lá, considerando o modelo constitucional de repartição das competências e dos bens dos entes federados, julgue o próximo item a respeito da organização do Estado. Os rios que banhem mais de um estado. Ora, se banha mais de um estado, não vai estar sob domínio daquele estado. Automaticamente se envolve interesse de mais de um ente federativo, a competência ela passa a ser uma competência da União. E que sejam provenientes de outros países, veja que a linha também agora é uma linha envolvendo o aspecto internacional. Veja que é uma linha atinente ao aspecto internacional. São considerados bens da União, sim, é o que está disposto no artigo 20 da Constituição Federal de 88, então 24, letra C. Vamos nessa, questão de número 25. Considerando o modelo constitucional de repartição das competências e dos bens dos entes federados, julga o próximo item a respeito da organização do Estado. Os estados podem legislar de forma concorrente sobre direito tributário. Não esqueça. Primeiro, quando nós falamos em competência concorrente, esta competência concorrente, ela se insere como uma competência legislativa. Nessa competência legislativa concorrente, a União, ela serve para estabelecer normas gerais, enquanto que os estados e o Distrito Federal serve para delinear normas específicas, normas gerais e normas específicas. Chamo a atenção para o seguinte: quando se fala em competência concorrente,
os municípios, eles não fazem parte, eles estão fora, sempre. Especificamente, no âmbito da competência concorrente, questões ligadas à moradia e questões ligadas a aspectos econômicos, eles se inserem no âmbito das competências concorrentes. Então, nós podemos citar legislar sobre. Vamos lá, nós podemos citar direito penitenciário. Aí você vai me perguntar o que é que isso tem a ver com moradia e o aspecto econômico. Ora, penitenciário é a moradia do preso. Vai lembrar assim o macete, tá certo? Moradia do preso. 2. Direito urbanístico. Direito urbanístico. Esses dois, tá ligado à ideia de moradia. 3. Nós temos direito tributário. 4. Nós temos direito financeiro. 5. Nós temos direito econômico. E 6, nós temos a ideia de orçamentos. Tudo isso se insere na ideia da competência legislativa concorrente. Então vamos voltar aqui. Os estados podem legislar de forma concorrente sobre direito tributário. Questão 25, a resposta é a letra C. Então, questão de número 25, resposta letra C. Beleza, galera? Com isso, nós concluímos mais uma grande etapa envolvendo o direito constitucional. É isso aí, galera! Estamos juntos! Rumo, rumo, rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!